Olá, estudantes da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa com o professor Ricardo Paes. Na aula de hoje, para o 7º ano, nós teremos como tema o texto de divulgação científica. Mas antes, eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito dessas aulas online. Quer dizer, imagine o quanto está sendo difícil para vocês, da mesma forma para os professores. Porque nós gostamos dessa presença, nós gostamos de estar junto, esclarecendo as dúvidas, o olhar, os gestos. Então, tudo isso conta no momento da aprendizagem. E você ficar olhando para uma câmera, você ficar uma coisa estática, você não tem como saber a reação do aluno. Você supõe que esse aluno está enfrentando dificuldade, mas o que nós podemos fazer são justamente os contatos através das redes sociais, tudo bem? Mas vamos nos esforçar, vamos nos dedicar a enfrentar essa luta, se Deus quiser, venceremos. Ok, pessoal? Vamos lá. Na aula de hoje, iremos analisar a construção composicional dos textos pertencentes a gêneros relacionados à divulgação do conhecimento, ou à divulgação de conhecimentos. E assim, refletir sobre condição de produção, recepção e circulação, características e função de textos de divulgação científica, como forma de contribuir para a construção efetiva de conhecimento. Quer dizer, nós iremos tratar de um assunto e de um gênero textual referente a esse campo acadêmico, né? Referente a esse mundo de pesquisa, de estudos. Então, vocês já tiveram acesso, já leram algum texto de divulgação científica? Saberiam explicar onde é possível encontrar esses textos? Quais são os meios que nós encontramos? Quais são os locais, né, que temos acesso a esse tipo de texto? Então, tudo isso nós vamos abordar nessa aula, né, e procurar compreender um pouco mais sobre esse gênero textual. Ok? Convido você agora a desvendar esse texto. Imagine ler o seguinte texto e ter que explicar sobre o que ele trata. O disacarídeo de fórmula C12H22O11, obtido através de fervura e da evaporação de H2O do líquido resultante da prensagem do caule da gramínea, Saccharus officinarum, isento de qualquer outro tipo de processamento suplementar que elimine suas impurezas, quando apresentado sob a forma geométrica de sólidos de reduzidas dimensões e arestas retilíneas, configurando pirâmides truncadas de base oblonga e pequena altura. Uma vez submetido a um toque no órgão do paladar de quem se dispõe a um teste organoléptico, impressiona favoravelmente as papilas gustativas, sugerindo a impressão sensorial equivalente provocada pelo mesmo disacarídeo em estado bruto que ocorre no líquido nutritivo de alta viscosidade. Observaram esse texto, acompanharam a leitura. Vejam o quanto ele é difícil, né? Se você não tem um conhecimento a respeito desses termos técnicos, como você poderia explicar, né, a respeito de que ele trata, né, a respeito de que esse texto fala? Então, veja, a ciência faz parte da nossa vida e precisamos dela para entender como as coisas funcionam. Os cientistas dedicam-se a pesquisar, estudar e entender como tudo acontece no nosso mundo. Esses estudos e pesquisas são registrados em textos científicos que vimos anteriormente, né? Então, esse texto que nós vimos é um texto científico. Não é simples de entender, mas nesta aula nós vamos falar a respeito de outro texto, que é o texto de divulgação científica. Então, vocês vão observar que ele tem um discurso, né, uma estrutura diferenciada.
E aí, por quê? É isso que nós veremos no decorrer dessa aula. O texto de divulgação científica não é um texto científico, mas aquele que media o conhecimento científico da comunidade de especialistas para o público leigo. Então, observe, texto de divulgação científica é diferente do texto científico que nós vimos anteriormente. Por quê? Quando diz que ele media, ele faz essa mediação, né, entre o conhecimento científico e a comunidade. Né? As pessoas leigas no sentido que não têm esse conhecimento desses termos. Então, como você vai desvendar um texto se ele se apresentar tão truncado, né, tão difícil? O que isso quer dizer? Nesse gênero textual não há intenção de fornecer dados técnicos. Pelo contrário, as informações presentes precisam ser de fácil acesso a qualquer tipo de leitor. Então, observe que, né, ele já... É claro que vocês vão encontrar termos técnicos, mas não tem essa necessidade, não é a intenção, né, de oferecer tantos termos técnicos. Ele deve servir para informar ou atualizar as pessoas sobre algum assunto ou novidade científica. Né? Então, é uma maneira de aproximar, de informar, de atualizar as pessoas sobre uma determinada pesquisa, né? Sobre uma novidade. Tudo bem? Gênero de divulgação científica. O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. Quer dizer, mesmo que ele não seja tão rebuscado, né? Exista tanto essa formalidade, e claro que existe uma formalidade na língua, mas ele não precisa ser bem elaborado, né? Mas não com tanto rigor. Produzido por intermédio de pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Possui a finalidade principal de divulgar o conhecimento científico, transmitindo diversas informações de valor indiscutível. Então, ele traz essas informações, mas de uma maneira que você tenha confiança no que você está lendo, né, nessa pesquisa. Então, ele vai abordar um tema, mas de uma maneira que ele vai comprovar, ele vai trazer fundamentos que possibilite essa confiança. Então, não é um achismo, são certezas. Como se estrutura os textos de divulgação científica? Como se tratam de textos de exposição de ideias, normalmente se constituem de introdução, expõe a ideia principal, representada por afirmação ou conceito. Desenvolvimento, realizado por meio de argumentos subsidiados em fontes verdadeiramente passíveis de comprovação. Comparações, relação de causa e efeito, resultados de experiências, dados estatísticos. E, por fim, conclusão. Também podemos chamar de considerações finais. Além do padrão básico estrutural dos textos dissertativos, o texto de divulgação científica não possui uma forma rígida. Por quê? Ele depende do tema abordado, do emissor, do público ao qual é destinado e do suporte, né, que ele vai ser publicado. Então, observe que temos, né, essas possibilidades aí de adaptação desse texto. Outra questão quando falamos aí dos argumentos, né, esses argumentos eles precisam ser fundamentados, eles precisam ter segurança, né, em fontes confiáveis. Eu vou dar um exemplo aqui. Se vocês lembram, né, ou já ouviram falar, estamos passando por esse momento difícil e acredito que vocês já perceberam o quanto estão pesquisando, estão
procurando desenvolver uma vacina. E veja que para essa vacina chegar ao público, né, chegar a ser comercializada, ela passa por diversas etapas. Então tem os estudos, as pesquisas, depois tem a aplicação, né, eles fazem as escalas, né, então são níveis que eles vão seguindo até ter uma base mesmo que seja sustentável, né, que possa afirmar que aquele produto, que aquele estudo foi concretizado e realmente traz alguma eficácia, certo? Então, assim, temos esse exemplo atual, né, e bastante relevante para que possamos perceber o quanto essa questão do estudo científico envolve diversas etapas, né? Então, é um trabalho muito a longo prazo e muito bem investigativo, né? Muito cuidadoso. Tudo bem? Principais características do texto de divulgação científica. Apresenta uma linguagem clara, objetiva e impessoal de acordo com as normas da língua. Então, você vai observar que o texto ele tem essa linguagem clara. O que é isso? Clara e objetiva. É que é um texto que ele é direto, ele não fica dando voltas. Né? Então, ele tem que ser muito objetivo naquilo que quer esclarecer para o leitor, né? Para o público. Evita expressões populares, linguagem coloquial, gírias e figuras de linguagem como a redundância e a ambiguidade. Então, é um texto que você não vai encontrar gírias, né, essa linguagem coloquial, essa conversa do dia a dia, né, que nós temos. Isso aí não existe, você não encontra no texto de divulgação científica. Também a redundância, o que é isso? Essa coisa de você, uma repetição de algo que você disse. Então, se você diz assim, claro que ainda, né, encontramos algumas pessoas dizendo, saiu para fora, entrou para dentro, né? Então, isso são redundâncias, né, também conhecida como pleonasmo vicioso. Ambiguidade, que é quando o texto não deixa claro, né, você fica na dúvida, né, fica em dúvida sobre o que ele quer expressar. Presença de termos técnicos da área e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo. Então, existem os termos técnicos, não de maneira exagerada, mas também a linguagem, né, existe a questão, a presença do verbo no presente indicativo, que para que tenha justamente essa coisa atemporal. Então, presente do indicativo, você lê esse texto hoje, leu esse texto daqui a um ano, é como se fosse uma coisa atual. Então, para não trazer essa coisa de tempo. Né? Então, por isso que o verbo sempre presente do indicativo. Escrito por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicado ao ramo da ciência, por meio de métodos científicos. Quer dizer, ele é feito justamente por meio de métodos científicos. Né? Ele é produzido, ele é escrito através disso, que é justamente quais são esses métodos? A pesquisa, os estudos, os dados, né? Tudo isso que vai sendo construído para dar credibilidade ao texto. Possui uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade. Então, são textos que traz informações relevantes, importantes para o nosso dia a dia, né? Para o nosso convívio. Vamos observar aqui alguns detalhes. Eu não vou ler o texto, mas aí as características do texto de divulgação científica, algumas que nós falamos antes, vamos encontrar aí em destaques. Né? Essas cores eu destaquei para ficar melhor a visualização. Então, verbos predominantemente no presente do indicativo. Como eu mostrei antes, né? Eu falei antes, aqui nós temos são, constrói, mas existem outros também, isso é só um exemplo. Presença de termos técnicos, né? E conceitos científicos. Então, nós temos aí genealógica,
filogenética, né? Então, nós temos aí termos técnicos também descrevendo, né, essas características. Então, aqui é um pequeno texto, né, um recorte de um texto científico, né, um texto de divulgação científica. A linguagem é clara e objetiva, então se você ler esse texto, mesmo com os termos, você vai entender a respeito do que ele trata. E o uso dos verbos na terceira pessoa imprime justamente, olha, a questão da impessoalidade. São os verbos na terceira pessoa. Então, todo esse conhecimento permite fazer. Olha ali o verbo permite, né? Então, não tem a presença de quem escreveu, né? Contribui. Então, são verbos na terceira pessoa, mas que não traz, por isso que traz essa questão da impessoalidade. Alguns textos de divulgação científicas são acompanhados de imagens, símbolos, ícones ou infográficos que se articulam ao texto, acrescentando informações novas, complementando ou permitindo visualizar algo já dito. Tem em geral uma função didática, pois procuram garantir ou facilitar o entendimento do leitor. Então, nós temos nos textos de divulgação científica, e aí eu posso sugerir a vocês, tem um site que você encontra várias revistas com textos, né, com artigos científicos, que é super interessante. Tem também a Ciência Hoje. Então, são sites que você consegue, através da internet, visualizar e fazer uma leitura. São textos agradáveis, né, porque, como eu disse, o texto científico ele não traz uma formalidade, não, traz a formalidade, mas não é uma coisa incompreensível, né? É uma leitura agradável e que são coisas do nosso cotidiano, né? Como diz, traz benefícios, traz estudos referentes a acontecimentos, a situações do nosso cotidiano. Aqui eu trouxe três imagens referentes a gráficos, né, como se fosse uma tabela acompanhada, né, colorida e acompanhada com alguns dados, e a imagem do animal também, né, especificando. Então, os textos eles trabalham essa questão. A imagem ela traz, ela acrescenta informações, né? Então, trabalhar com a imagem no texto é justamente com essa intenção, né? Possibilitar uma melhor compreensão. Bom, temos aqui os suportes utilizados para a divulgação científica: televisão, livros especializados, revistas, jornais e a internet. Quer dizer, nós temos vários meios, né, de publicação, de divulgação desses textos. Temos também, além disso, né, que acredito que vocês conhecem ou já ouviram falar, que são os podcasts, que é similar a um rádio, né? Então, são conteúdos que você consegue ouvir em qualquer local. Então, também tratam dessas questões assim, relacionadas à divulgação científica. Os programas de TV, então, quando nós falamos isso, gênero de divulgação científica, ou textos de divulgação científica, lembre-se que nós temos aí reportagens, entrevistas. Então, não é em si, né, quando falamos de texto ou falamos dessa questão da divulgação científica, não estamos falando especificamente apenas do que é escrito ali, o que você lê, né? Então, é um campo que divulgação científica ela envolve vários meios, né? Vários caminhos para que você tenha acesso, porque aí a TV, a internet, e a internet hoje em dia é um campo que possibilita esse acesso de qualquer lugar e a qualquer momento. E muito fácil, assim, você encontra as revistas publicadas na internet, né? Então você tem blogs, muita coisa relacionada a essa área científica. Tudo bem? Qual a finalidade dos textos de divulgação científica?
Já falamos no decorrer da aula, mas vamos relembrar. Divulgar informações relacionadas a descobertas científicas de maneira acessível ao público em geral, ou seja, público não especializado no assunto. Geralmente, o texto de divulgação científica expõe os dados de uma determinada pesquisa, como o que foi pesquisado, como e onde o estudo foi realizado, quais os resultados da pesquisa e quais são as pessoas e entidades envolvidas. Então, observem que o texto ele precisa trazer todas essas informações para ter também credibilidade, né? Para que você sinta confiança naquela informação. É comum que sejam apresentados depoimentos de pessoas envolvidas na pesquisa ou de outros especialistas no assunto, para atribuir credibilidade ao texto. Então, como eu informei, ele traz essas informações para que tenha credibilidade. Veja, nós estamos chegando ao final da aula, né? É claro que, assim, são muitas coisas a serem destacadas a respeito desse assunto. Mas a partir do próximo slide, vocês terão as atividades. Então, leiam com bastante atenção, façam, né, de acordo com o que nós conversamos aqui. Se tiverem dúvida, entrem em contato comigo, né, para que nós possamos esclarecer melhor, né, tirar essas dúvidas. Tudo bem? Temos aqui um texto que você vai precisar ler para fazer as atividades. Então, os slides também ficarão disponíveis, então você terá como fazer essa leitura e analisando as questões. Aqui são as atividades, então eu não vou ficar lendo e fazendo muitas ponderações a respeito, né, mas aí vocês terão todas essas oportunidades de acompanhar essa leitura e responder as questões. Algumas questões abertas. Um pequeno trecho retirado do texto anterior. E, por fim, as referências. Como já falei outras vezes, são os materiais, né? São as pesquisas feitas para a produção dessa aula e também um material que vocês podem ter acesso, né? Pesquisar, não só através desse, mas de outros também. Existem uma infinidade de conteúdo relacionado a esse ao texto, né, de divulgação científica. Tudo bem? Bom, trago aqui uma frase de Albert Einstein. Cada descoberta nova da ciência é uma porta nova pela qual encontro mais uma vez Deus, o autor dela. E pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.